Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos. Estamos aqui iniciando as nossas tardes de entrevistas e eu agora com um tema bastante importante. A gente já havia conversado com o deputado Márcio Gerri, lá do PCdoB do Maranhão. A gente já havia conversado logo no início que o governo Jair Bolsonaro anunciou esse acordo com os Estados Unidos sobre o uso tecnológico da base de Alcântara. Em torno desse acordo havia muitas dúvidas. Até o próprio deputado na época disse que a tarefa do parlamento seria se debruçar sobre cada detalhe daquele acordo e, a partir dali, tomar posições. É em cima disso que nós vamos conversar, saber um pouco mais sobre esses detalhes. Há uma polêmica ainda em torno disso, porque tudo que envolve Estados Unidos, forças americanas, sempre gera desconforto, preocupação. E vamos ver se o deputado consegue nos aclarar sobre todos esses detalhes. Deputado Márcio Gerri, tudo bem? Muito obrigada por falar com a gente. Tudo bem, Daiane? Boa tarde. Um prazer uma vez mais estar aqui com vocês. É isso aí. Deputado, muito se fala sobre esse acordo, né? O senhor mesmo quando conversou com a gente disse que a tarefa, como eu disse, era se debruçar sobre esses detalhes. Há um debate profundo aí, o texto já passou por algumas comissões e deve ir aí ao plenário da Câmara. Como é que está esse projeto? O que ele traz de preocupação e que vocês tentaram ajustar aí no decorrer desse processo desde março? Olha, em primeiro lugar, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas Brasil e Estados Unidos, ele não é um acordo concebido no governo Bolsonaro. Esse acordo foi assinado em 18 de março deste ano, um governo que é incapaz e desastrado para quaisquer tipos de construções. Imagina se poderia fazer um acordo tão complexo em apenas 2 meses e 18 dias. É um acordo, pois, que vem de trás. Passou pelo governo Temer, foi discutido no governo da ex-presidente Dilma, portanto não é uma coisa que tenha nascido dentro do governo Bolsonaro, é uma pontuação importante para que a gente separe o que é um acordo de duas nações com o que é, portanto, de estados, né, nacionais, com o que são acordos de governo, né? No caso aí do governo Trump com o governo do Bolsonaro. Então, primeiro, caracterizar que não é um acordo concebido pelo Bolsonaro. Eu tenho dito, inclusive, que é preciso aprovar o acordo de salvaguardas tecnológicas, pelas razões que poderíamos expor agora, apesar do Bolsonaro. Porque, de fato, é um governo que atrapalha muito o país em suas tratativas diplomáticas com o mundo inteiro, não tem uma postura realmente altiva nas tratativas, especialmente com os Estados Unidos. Mas não é uma coisa que esteja afeto ao que está contido de A a Z no texto do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que não é um ineditismo. Há acordos dessa natureza celebrados pelo próprio Brasil com outros países, do mesmo modo que há este acordo celebrado dos Estados Unidos também com outros países. Então não é uma inovação, uma coisa inédita, né, esse tipo de tratativas comerciais para a exploração dessa política aeroespacial para a utilização de foguetes e colocação de satélites em órbita. Deputado, muito se fala aí sobre o controle que os Estados Unidos teriam sobre a base. Como é que vocês viram isso? Isso de fato existe, esse controle administrativo da base? Ou seja, só os Estados Unidos vão determinar quem entra, quem sai? Como é que isso funciona e como é que vocês pretendem reverter? São dois temas que caminham passo a passo. O tema da soberania e aí é exemplificado com o tema do uso do centro de lançamento de Alcântara. O acordo de salvaguardas é um acordo de proteção de tecnologias. Ele não é um acordo para salvaguardar a soberania. Ele nem afere e nem a preserva, porque ele é um acordo comercial restrito à proteção de tecnologias de um país na sua relação com outro país ou com outros países. Não há, como aqui ali se diz também, uma entrega do Centro Espacial de Alcântara para os Estados Unidos. Isto é um absurdo, isso não é o que tem contido no Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. O que o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas permite é que haja a utilização do Centro Espacial de Alcântara por qualquer empresa ou por quaisquer empresas do mundo afora que, para fazer suas atividades, utilizam componentes produzidos nos Estados Unidos. Ela faculta a essas empresas poderem usar o centro de lançamentos na medida em que 80% desses componentes são de produção dos Estados Unidos da América. Então esse é um aspecto também muito importante para o clareamento desse debate. Sobre a entrada ou não, há cláusulas que fazem com que haja de fato restrição, mas como há outras restrições do ponto de vista da salvaguarda de tecnologias. Não tira do Brasil a capacidade de fiscalizar quando lhe aprouver. Em todos os itens do acordo tem essa previsão de participação, né, acordada entre as partes. E há também um outro aspecto importante que tem a ver com a durabilidade de um acordo dessa natureza.
o governo brasileiro, quando lhe aprouver, pode desfazer este acordo, desde que dê para esse prazo 1 ano para o, digamos assim, o desmonte da preparação do Centro Espacial de Alcântara para utilização para lançamentos. Enfim, não há também, eu tenho dito que não há um partido político no Brasil, pode ter um igual, mas não há nenhum partido político no Brasil que preserve e defenda tanto a soberania nacional quanto o partido ao qual honrosamente integro, que é o PCdoB. Nós temos um cuidado e nós somos muito, da nossa história, do nosso DNA do PCdoB, a defesa da soberania nacional. Nós jamais entraríamos na aprovação de quaisquer acordos que viessem a ferir essa soberania, de modo que estamos seguros de que o acordo de salvaguardas tecnológicas, naquilo que está contido no acordo especificamente, não traz prejuízos à nossa soberania. Se o fizesse, nós certamente estaríamos contra. Deputado, essa situação, como eu disse, é sempre preocupante, né? Nós estamos trazendo forças americanas para dentro de um ponto estratégico do país, que é a base de Alcântara, que sempre foi muito cobiçada durante muitos anos. Sempre se tentou fechar esse acordo e isso não se conseguia justamente por resistência de diversos campos, inclusive do próprio Exército, das Forças Armadas do país. E esse acordo é fechado agora no momento que temos um governo que tem uma política de submissão aos Estados Unidos. Então, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente como é que podemos ficar tranquilos diante de uma situação tão contraditória, né? Eu vou permitir que se instale no momento em que a América Latina toda está conflagrada, numa situação de disputas políticas, principalmente com uma derrocada aí da política neoliberal, e que essas forças se movimentam numa tentativa de tentar retornar ao poder. Como é que a gente pode olhar para isso e tentar ficar tranquilo de que não haja nenhum interesse alheio ao que você está apontando em relação à tecnologia? Olha, tu tocas num aspecto importantíssimo, central nesse debate. O fato é que a diplomacia do governo Bolsonaro atrapalha a tratativa de um acordo de salvaguardas tecnológicas, ou seja, o governo, por sua política, pelo conjunto da obra, de fato, faz com que haja desconfianças. Mas nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O Bolsonaro, tem convicção plena, passará. E com fé em Deus ele passa logo rápido. O Estado brasileiro continua. Nós não podemos ancorar a possibilidades que se abrem para um país com a importância estratégica do nosso por conta de elementos de conjuntura. É preciso que a gente enxergue um pouco mais além dessa conjuntura adversa que nós estamos atravessando. Um governo que realmente tem essa marca de subalternidade, de vassalagem, inclusive quando o governo que é vassalo não adquire sequer o respeito de aquele a quem vassala, digamos assim, que é o caso recente, por exemplo, da OCDE. Então, o Brasil tem uma democracia erigida hoje em bases muito sólidas, nós temos um Congresso Nacional muito ativo, nós temos as instituições funcionando, de modo que eu não vejo de onde poderia aparecer algo que fosse assim afrontoso à nossa soberania. Então eu tenho, assim, repito, muita segurança de que isso não agride a soberania nacional. Agora, há outros tantos fatos de agora que tem realmente incidência bem maior sobre o tema da soberania nacional, que precisamos debater. Ou seja, o tema de dever da soberania é um tema atualíssimo pela natureza do governo Bolsonaro. Agora, não podemos, por esta razão, achar que nos termos estritos do que está escrito no acordo de salvaguardas tecnológicas, haja ali esta agressão à soberania nacional. Agora, tens razão, é um governo que cria um ambiente geral que faz com que contamine, de certo modo, o debate sobre algo muito específico que pode reposicionar o Brasil no mercado aeroespacial. Um setor, inclusive, que nós temos um trauma muito grande, porque em 2003 nós perdemos não apenas o resultado de décadas de pesquisa científica, como nós perdemos também 21 dos nossos melhores técnicos criados em décadas de aplicação. Então, um trauma na história da política aeroespacial brasileira. Esse não é um espaço que nós possamos ter nenhum tipo de ingenuidade. A questão aeroespacial guarda um papel estratégico fundamental para o mundo inteiro. Todos os países disputam, os países que se habilitaram a essa disputa o fazem de maneira muito aguerrida, muito forte, e o Brasil não pode ficar fora disso. Não há a entrega, repito, do Centro Espacial de Alcântara para os americanos. Não é uma operação do setor militar norte-americano, isso é um grave equívoco. Não são os militares americanos que vêm operar o lançamento em Alcântara, se isto realmente se confirmar a partir do acordo de salvaguardas. São empresas, portanto, são operações civis, dentro de marcos comerciais bem estabelecidos, que a partir do acordo de salvaguarda podem, se quiserem, utilizar o Centro Espacial de Alcântara, do mesmo modo que outros tantos países também podem fazê-lo. Vou trazer aqui algumas perguntas dos nossos internados que estão acompanhando. O Érico Rolim Fernandes Santos, ele pergunta: o Brasil poderá fazer o seu lançador de
de satélites, se assim quiser, em paralelo ao uso dos Estados Unidos, sem que haja interferência? E a outra pergunta é da Adriana Silva. Flávio Dino quer a base de Alcântara com os americanos? Pegando da segunda para a primeira resposta. A questão não é se o Flávio Dino quer o Centro Espacial de Alcântara para os americanos. Não. Flávio Dino, o nosso partido, todos nós queremos o Centro Espacial de Alcântara para os brasileiros. Para a gente impulsionar uma política aeroespacial brasileira, para a gente entrar no mercado aeroespacial mundial, no mercado global, enfim. O que nós queremos é fortalecer o desenvolvimento do Brasil. O que nós queremos também é fazer com que um ativo tão importante, que é o Centro Espacial de Alcântara, possa se reverter em melhoria das condições de vida do povo do Maranhão, dos nossos irmãos nordestinos, de todos que estão no entorno desse grande programa e muito especialmente das comunidades quilombolas de Alcântara. Eu sempre repito aquilo que eu ouvi uma vez há 20 anos, num debate sobre Alcântara. Se Alcântara é o lugar melhor do mundo para se lançar foguetes, deve ser também o melhor lugar do mundo para se viver. Temos um compromisso em lutar para isto, para que a gente possa fazer do empreendimento econômico a vida num centro espacial, no caso de Alcântara, possa se reverter em melhorias significativas para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Brasil e para também a garantia de excelentes condições de vida para a população de Alcântara com atendimento de políticas públicas. E quanto à primeira questão, o Brasil não está impedido de desenvolver seu programa aeroespacial. Agora, o Brasil não o fará se não tiver recursos para isto. A reinserção do Brasil ou a inserção nesse mercado pode sim propiciar essa construção de uma política para buscar o veículo lançador de satélites, como tínhamos feito até os anos 2000. Tenho certeza que a pergunta que foi feita tem a ver com uma cláusula que diz que não pode os dividendos da política aeroespacial ser revestidos em pesquisa aeroespacial. Ora, o recurso que as empresas ou mesmo o governo, através dessas operações, pode utilizar, o país vai ter, claro, a possibilidade, a prerrogativa de utilizar da melhor maneira. E creio que a gente tenho conversado com muitos setores das Forças Armadas do nosso país, especialmente do aeronáutico, que tem para além de governo, que repito, é eventual, tem uma visão estratégica sobre o desenvolvimento desse setor em nosso país. De modo que controvérsias há, dúvidas há, mas essas dúvidas e controvérsias estão no pleno desenho da normalidade que a gente pode ir fazendo para ir aperfeiçoando. Eu tenho muita convicção de que a gente vai mudar o rumo do Brasil e dessa maneira nós vamos também aprimorar e retomar com muita ênfase a política aeroespacial de nosso país, que é absolutamente imprescindível para a soberania e para a inserção estratégica do país. Parte significativa das pesquisas científicas na área da comunicação hoje passam pelo domínio dessa capacidade de ter foguetes e ter satélites. O pessoal aqui tem muitos comentários na linha de críticas em relação a esse posicionamento. Eu acho que vocês estão cientes disso. Claro, normal. Esse tipo de posicionamento é um posicionamento que enfrenta essa situação, ainda mais no ambiente que a gente tem no Brasil. Eu queria que o senhor pudesse destacar para a gente quais são as vantagens. Os Estados Unidos, sem dúvida alguma, é um dos países que mais avança nessa questão aeroespacial, tanto de produção de equipamentos e de tecnologia. Essa vinda, essa instalação no Brasil, traz que tipo de vantagens para o Brasil do ponto de vista do acordo? Vamos pegar da questão que eu diria assim, numa escala menor até uma escala maior. Numa escala menor, e veja o tamanho da importância dessa escala menor, é dar uma utilidade ao Centro Espacial de Alcântara. Um lugar que está super bem situado, com uma vantagem comparativa fantástica para esse mercado e que não tem utilidade quase alguma hoje. Então hoje a gente precisa, é importante para o país a gente dar uma funcionalidade da utilização permanente para o centro de lançamento de Alcântara. Nós temos um perímetro organizado de operações desde os anos da década de 80, tivemos um momento mais intenso de atividade, depois tivemos essa frustração toda com o VLS, tivemos a tentativa com a Cyclone Space, com a Ucrânia, enfim. O Brasil vem tentando encontrar um caminho nesse espaço, nesse mercado. Nós não podemos, então, é a segunda questão, frustrar essa expectativa. Vou te dar um exemplo. O Maranhão tem hoje, por exemplo, um curso de graduação em engenharia aeroespacial. O Maranhão tem hoje, na Universidade Federal, consorciada com a Universidade Estadual, um curso de pós-graduação em engenharia aeroespacial. Isso não quer dizer nada? Isso quer dizer muito, porque quer dizer que há o vocacionamento de uma geração também para a utilização produtiva, proveitosa do Centro Espacial de Alcântara. Os dividendos que podem advir também de recursos para o impulsionamento de uma cadeia de desenvolvimento científico no Maranhão e regionalmente é uma coisa também importante. Aquilo que pode vir para o atendimento das reivindicações históricas
justas, sentidas e atrasadas até no seu atendimento das comunidades quilombolas de Alcântara, até a escala maior e mais estratégica, que é, de fato, a inserção, e no nosso ponto de vista, de maneira soberana, do Estado brasileiro no mercado aeroespacial mundial. Tem muita gente que faz uma avaliação, respeito muito, mas preciso também expor esta crítica de maneira mais contundente, como se o mundo estivesse estacionado no dia em que, infelizmente, perdemos uma eleição de presidência da República e no dia em que esse presidente tomou posse, 1º de janeiro, para de lá até aqui, passados quase 10 meses, só ter uma sucessão absurda de desastres, né? Um país que está sem governo. Não podemos estacionar as potencialidades e o Brasil como um sinal de sinônimo entre o que é Bolsonaro e o que é o Brasil. Bolsonaro é a mediocridade absoluta. O Brasil é muito forte, tem muito potencial e nós vamos ter que equipar esse país para cada vez mais se erguer perante o mundo como estava num certo momento da nossa história recente, que tinha uma postura muito altiva perante o mundo. A gente não pode permitir que o país seja contaminado por esse vírus chamado Bolsonaro. Razão pela qual é importante termos um acordo como esse que nos dá possibilidades, horizonte de utilizar grandes potencialidades para o país. Claro, vigiando sempre e muito fortemente. O senhor citou a questão dos quilombolas, né? Muito se discute, há um passivo histórico ali da região com relação aos quilombolas, e como é que ficou isso diante do acordo? Isso está relacionado, me parece que não diretamente, né? Mas está relacionado do ponto de vista da situação que se tem lá, já da base de Alcântara no seu processo. Né? O perímetro do Centro Espacial de Alcântara está definido desde os anos 80. Não está dito em lugar nenhum que haverá uma expansão desse perímetro e que haverá a necessidade de remanejamento de famílias. Eu tenho dito e repito, na hora que for colocada a necessidade de remanejamento de famílias, podem ter certeza, eu como deputado federal que tenho defendido esta causa, o nosso partido, o governador Flávio Dino e todos nós estaremos na linha de frente em defesa das comunidades quilombolas para que nenhum direito lhes seja subtraído. Também temos defendido sempre, desde os anos 80, o adimplemento, a garantia dos direitos da população de Alcântara. Infelizmente, já se passaram vários governos, passou o governo Sarney, passou o governo Collor, passou o governo Itamar, passou o governo FHC, passou o governo Lula, passou o governo Dilma, passou o governo golpista de Temer, está nesse governo aí do Bolsonaro, e nunca, infelizmente, foram resolvidas as questões referentes à titularidade e indenização das áreas das populações tradicionais quilombolas de Alcântara. É uma questão que nós temos pautado sempre, há decisões judiciais, é preciso que a gente não tire isso de pauta nunca. Agora, esse não é um tema que esteja posto dentro do acordo de salvaguardas. Do mesmo modo que não há dito oficialmente por nenhuma autoridade do país afeta ao tema que haverá necessidade de expansão da área e, por conseguinte, do remanejamento de famílias em Alcântara. Deputado, nós conhecemos a trajetória do PCdoB, partido que tem um posicionamento sempre muito firme em relação às questões nacionais, às questões de defesa dos direitos dos trabalhadores. Nas votações, o PCdoB cumpre esse papel delimitador ali, divisor de águas da sua história, mostrando sempre as suas características. Aqui os comentários vão na linha, sempre nesse clima de polarização que nós vivemos aí desde o golpe de 2016. Eu estou falando tudo isso para resgatar justamente essa história. O senhor falou, o PCdoB tem um compromisso com a soberania do Brasil e é isso que defende. Diante de tantas reações negativas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que vocês, diante dessa situação, vocês já estão acostumados a viver no contraditório, o Partido Comunista do Brasil, o comunismo é tratado por esse governo de forma de perseguição, tratado como uma coisa aquém, e a trajetória do partido, que tem quase 100 anos de história, demonstra o contrário. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa para os nossos internautas que pudessem pelo menos colocar uma flor de conhecimento aí diante de tantas críticas em relação a esse posicionamento. Eu acredito, como eu disse, que vocês saberiam que ia enfrentar essa situação por se tratar dos Estados Unidos, Diante de tudo isso, como é que vocês estão reagindo a esse tipo de crítica, chamando aqui, diante desse acordo que todo mundo fica sempre com o pé atrás? Olha, primeiro a gente tem feito um esforço muito grande para separar o joio do trigo, para esclarecer os fatos, mostrar os fatos como eles são. Tem muita informação improcedente que contamina muito esse debate. E nós, em face disso, temos dito reiteradamente. Primeiro, o acordo, naquilo que está escrito da letra A à letra Z, do primeiro ponto ao último ponto, não há nada que possa permitir, autorizar alguém dizer que há a infração à soberania do país. Não há. Segundo, não existe qualquer relação
com os passivos existentes hoje, com as comunidades quilombolas que nós queremos resolver e somos quem mais tem autoridade, porque é da vida inteira que temos feito isso. O governador Flávio Dino teve um cuidado todo especial desde o primeiro momento em que esse acordo voltou a ser debatido. Realizou 2 grandes seminários no Maranhão para debater o tema, envolvendo as comunidades de Alcântara, envolvendo a comunidade científica. Aqui na Câmara, eu mesmo fui autor de vários requerimentos para também favorecer esse debate. Estivemos, como sempre a vida inteira estive, lá em Alcântara uma vez mais, debatendo com as comunidades, conversando, dialogando, enfim, buscando esclarecer os pontos relativos à questão do acordo de salvaguardas. É claro, eu não ignoro a legitimidade dos questionamentos, são normais, mas é importante também que quem os questiona o faça também a partir dos fatos como eles são, e não a partir da referência de um acordo que existia há 20 anos, que não é este acordo de agora, tem diferenças muito grandes, que não tem essa capacidade de impedir o desenvolvimento da política aeroespacial brasileira, ao contrário, não é a entrega do Centro Espacial de Alcântara para os Estados Unidos. Os países e suas empresas poderão utilizar o acordo de salvaguarda. Na verdade, o que o acordo de salvaguardas permite é que qualquer empresa do mundo, de qualquer país que queira utilizar o centro de lançamento, como vai utilizar equipamentos estadunidenses, eles têm a possibilidade de fazer de Alcântara. Então, Alcântara, na verdade, volta a aspirar uma inserção nesse mercado tão importante para o Brasil no mundo. Então eu vejo com naturalidade essas críticas, muito embora eu acho que às vezes há exageros. Eu acho um absurdo e muita desonestidade querer dizer que o governador Flávio Dino, por exemplo, virou um entreguista, um vassalo dos Estados Unidos, ou que virou um aliado de Bolsonaro. Não tem um governador no Brasil dos 27 que tenha tido posição mais firme no combate ao Bolsonaro de maneira clara, corajosa, altiva do que o governador Flávio Dino. Não teve um movimento na conjuntura política recente, desde o impeachment da presidenta Dilma, que não tivesse o governador Flávio Dino na linha de frente, de maneira corajosa, de maneira muito clara, de maneira assim inequivocamente defendendo o nosso campo político, a democracia brasileira, os trabalhadores e nosso projeto de sociedade. Então, isso não cola, porque nós temos uma história, nós temos uma concepção, nós temos uma coisa fantástica, que é um patrimônio não só do PCdoB, mas da esquerda brasileira, que é um projeto nacional de desenvolvimento, e nesse projeto nacional de desenvolvimento nós não podemos ficar para trás numa possibilidade, não digo que será inexoravelmente o que ocorrerá, mas nós não podemos frustrar uma expectativa, nós não podemos dizer, bem, nós não vamos percorrer a possibilidade de uma reinserção do Brasil no mercado aeroespacial, porque o governo é Bolsonaro e porque Bolsonaro é vassalo nos Estados Unidos. Está errada essa concepção. Daqui a 3 anos, nós vamos eleger um outro presidente e uma outra presidenta da República. Nós vamos continuamente buscar o aprimoramento desse acordo, para que o Brasil, de maneira progressiva, possa se situar naquele local que achamos que ele deve estar, que é entre os grandes países do mundo explorando o mercado aeroespacial. Deputado, só mais 2 questões. Uma, sobre esse acordo com os Estados Unidos, se fosse outro país, talvez a reação fosse diferente, né? Se fosse a China... Como, por exemplo, não teve confusão, polêmica no acordo do Brasil com a Rússia, como também não teve, olha que curiosidade, quem foi o relator em plenário do acordo Brasil-Rússia de salvaguarda tecnológica, sabe quem foi? Foi Flávio Dino de Castro Costa, nosso agora governador, então deputado federal. E que tem a memória clara de que, com um detalhe ou outro, era mais ou menos o mesmo escopo dessas tratativas. Os Estados Unidos, por exemplo, têm acordo de salvaguarda com a China. Os Estados Unidos têm acordo de salvaguarda com a Rússia. Ou seja, os países, para explorar esse mercado, fazem acordo de salvaguarda tecnológica. Ou seja, não é o Brasil, e repito, que tem esse ineditivo. Eu acho também que tem uma torcida mundial muito grande para o Brasil ficar marginal desse mercado, que o Brasil fique marginalizado e renunciar a pelo menos a expectativa e a pretensão de ser um país importante nesse cenário da política aeroespacial global. Esse acordo tem prazo? Não, o acordo não tem prazo. O acordo pode ser desfeito na hora que uma das partes achar que deve ser desfeito. A cláusula que estabelece um prazo. Você não pode montar uma estrutura e ter que desfazê-la com uma implosão. Você tem que processualizar. Então, o tempo de desmontagem dessa operação é de 1 ano. Ou seja, se o Brasil amanhã quiser rever este acordo, pode fazê-lo. Vai precisar apenas de maturação de 1 ano para que possa ser desfeito aquilo que foi implantado. Deputado, muito obrigada por nos atender. Acho que deu para entender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada pela entrevista. Boa sorte e boa luta. Muito obrigado. Continuaremos defendendo a soberania nacional, a política aeroespacial brasileira e as comunidades quilombolas de Alcântara. Não vamos renunciar jamais a estas bandeiras e a essa luta.